No Café no Fronte, a análise histórica e geopolítica não se limita à superfície dos acontecimentos. Ela busca as continuidades profundas que conectam batalhas contemporâneas aos grandes ciclos de poder do sistema internacional. Sob a condução do historiador Sagran Carvalho, o projeto se dedica a interpretar conflitos, estratégias e decisões estatais à luz do realismo geopolítico, oferecendo ao leitor não apenas informação, mas compreensão estruturada. O texto a seguir é uma adaptação de um artigo originalmente publicado no Substack do Café no Fronte, disponível de forma exclusiva para assinantes. Além do acesso integral aos conteúdos aprofundados, os membros participam de um chat reservado, onde análises, debates e insights estratégicos são compartilhados em tempo real. O investimento para integrar esse espaço é deliberadamente acessível, inferior ao custo de um café por dia, permitindo acesso contínuo a uma comunidade voltada à análise séria da política internacional e história contemporânea. A Batalha de Orlívica, o preço da estabilização em uma guerra de atrito. Como uma vila esquecida do Donbass interrompeu o ímpeto russo após Avdiivka e expôs os limites da ofensiva de desgaste. No final do inverno de 2024, as planícies do leste ucraniano, marcada por campos de trigo outrora férteis e agora cortados por trincheiras e crateras, testemunharam mais um capítulo de uma luta que remete aos grandes confrontos continentais do século XX. Orlívica, uma aldeia de poucas centenas de habitantes antes da guerra, situada a menos de 5 quilômetros a oeste de Avdiivka, transformou-se em ponto de convergência de forças que disputavam não apenas solo, mas o controle de rotas logísticas vitais para o avanço rumo ao coração industrial do Donbass. A defesa ali montada não representou uma vitória decisiva para nenhum dos lados, mas cumpriu o papel clássico das batalhas de contenção: retardar o adversário, impor custos elevados e permitir a reorganização das linhas atrás de si. Sob a lógica do realismo geopolítico, onde os estados perseguem interesses de segurança e poder através do cálculo frio de recursos e terreno, Orlívica ilustra como o domínio incremental de vilas pode definir o ritmo de uma campanha inteira, revelando as fragilidades de uma ofensiva que apostava na velocidade para explorar o colapso de uma fortaleza anterior. Para compreender o significado de Orlívica, é preciso recuar ao contexto mais amplo do Donbass, região que desde o colapso soviético encarna as tensões entre identidades, recursos e projeção de poder. As estepes do leste ucraniano, ricas em carvão e metais, foram transformadas no século XX em bastiões industriais que alimentaram o esforço de guerra soviético contra o eixo e, depois, sustentaram a economia planificada. Avdiivka, com sua imensa fábrica de coque, servira como baluarte ucraniano desde 2014, quando os combates iniciais no Donbas fixaram linhas que se tornaram permanentes até a invasão em larga escala de 2022. A queda dessa cidade em 17 de fevereiro de 2024, após meses de bombardeios intensos e infiltrações russas, abriu uma brecha que as forças russas buscaram explorar imediatamente. O comando russo, consciente de que a retirada ucraniana criava uma janela de vulnerabilidade antes que novas defesas se consolidassem, direcionou o grupo de força central para pressionar para oeste, noroeste e sudoeste. O objetivo implícito era transformar o ganho tático em avanço operacional estratégico, aproximando-se de Pokrovsk, hub logístico crucial que, se capturado, desestabilizaria todo o setor norte do Donetsk.
A nova linha ucraniana improvisada surgiu ao longo do eixo Berdish-Olivka-Tonenk, aproveitando reservatórios, elevações sutis e campos abertos que favoreciam a observação e o fogo defensivo. Não se tratava de fortificações permanentes profundas, mas de posições que permitiam contestar cada metro. As tropas russas recém-saídas da limpeza de Avdiivka lançaram-se com ímpeto inicial. Até 26 de fevereiro, unidades capturaram Lastochny, Stepov e Sievierny, empurrando as defesas ucranianas para trás. Geolocalizações e relatos de campo indicavam que, por volta de 27 e 28 de fevereiro, elementos russos já penetravam as periferias de Orlivka, Berdych e Tonenk. Os ataques seguiam um padrão repetido ao longo da campanha. Grupos de infantaria de pelotão ou companhia, apoiados por reconhecimento aéreo com drones, avançavam sob cobertura de artilharia e, sobretudo, das bombas planadoras FAB lançadas de aviões que permaneciam fora do alcance das defesas antiaéreas ucranianas. Essas munições, adaptadas de projéteis soviéticos antigos, com kits de guiamento e asas retráteis, permitiam impactos precisos a dezenas de quilômetros, devastando posições fortificadas e forçando os defensores a operar em condições de superioridade aérea russa. A resistência ucraniana, contudo, revelou-se mais resiliente do que o esperado. Em vez de colapso, as brigadas ucranianas rotacionadas para o setor contestaram cada posição. A terceira brigada de assalto, conhecida por suas unidades de elite, desempenhou papel central nos contra-ataques iniciais de março. Vídeos de combate registrados no início daquele mês mostram operadores dessa formação, apelidados informalmente de Grupo de Jovens Assassinos, limpando setores da aldeia casa por casa, expulsando forças russas que haviam se infiltrado no centro. O uso de drones FPV, granadas e fogo coordenado permitiu recuperar terreno perdido temporariamente, transformando Orlivka em um campo de desgaste mútuo. Relatos de comandantes ucranianos indicavam que, embora a linha tivesse sido estabilizada oficialmente em 27 de fevereiro, segundo o porta-voz do Grupo Operacional Estratégico Tavria, os combates prosseguiram com intensidade variável por semanas. As forças russas, compostas por brigadas motorizadas do 2º Exército Combinado, elementos do 41º Exército e unidades do 1º Corpo do Exército da República Popular de Donetsk, enfrentavam os mesmos desafios que marcaram Avdiivka: terreno aberto exposto a fogo cruzado, limitações iniciais no emprego de blindados pesados e dependência crescente de ondas de infantaria. O emprego massivo de bombas planadoras e drones kamikazes pelos russos definia o caráter assimétrico do confronto. Enquanto a aviação russa operava com relativa impunidade, lançando centenas de FAB por semana no setor, os ucranianos compensavam com artilharia escassa e sistemas de drones improvisados. Essa dinâmica ecoava padrões históricos de guerras de posição, onde a tecnologia amplifica o poder de fogo, mas não resolve o problema clássico da infantaria avançando sob cobertura. As perdas russas, embora difíceis de quantificar com precisão em tempo real, acumulavam-se em cada tentativa de consolidar ganhos. 1000 bloggers russos admitiam dificuldades em manter o controle de Orlivka, devido a contra-ataques constantes, enquanto observadores ucranianos notavam que as defesas, apesar de decepcionantes em alguns trechos por falta de fortificações pré-existentes, beneficiavam-se da rotação de unidades exaustas da própria Avdiivka. A 110ª Brigada Mecanizada, que defendera Avdiivka por 2 anos, foi finalmente retirada, permitindo que forças mais frescas assumissem o setor.
Do ponto de vista da estratégia russa, Orlivka representava o teste de capacidade de exploração de uma brecha. O Comando Central Russo havia transferido unidades do Distrito Militar Central para o setor precisamente para capitalizar o colapso de Avdiivka, transformando o que era uma frente estática em uma oportunidade de penetração. No entanto, a aldeia e seus arredores impuseram um ritmo mais lento. Até meados de março, os avanços confirmados eram marginais. Penetrações em setores centrais e orientais de Orlivka, mas sem controle total. Isso permitiu que as forças ucranianas reforçassem posições mais a oeste, preparando a linha seguinte. Quando os russos finalmente conseguiram pressão maior perto de Otcheritny, em abril, o ímpeto inicial pós-Avdiivka já havia sido atenuado. O atraso não impediu ganhos territoriais russos posteriores, mas reduziu a velocidade que poderia ter transformado a retirada ucraniana em rota. Em termos de poder real, o custo em homens e munições para capturar uma vila de poucos quilômetros quadrados revelou o dilema clássico das ofensivas de atrito. Cada metro conquistado exige recursos que, acumulados ao longo dos meses, testam a sustentabilidade de uma campanha nacional. A batalha também expôs dimensões logísticas e econômicas subjacentes. A Rússia, com sua capacidade industrial convertida para a produção de guerra, sustentava o volume de bombas planadoras e drones, mas enfrentava o desafio de rotacionar unidades constantemente dizimadas. Do lado ucraniano, a dependência de assistência externa para munições e sistemas de defesa aérea tornava cada posição um cálculo de escassez. A estabilização em Orlivka deu tempo para que reservas fossem realocadas e linhas secundárias preparadas, adiando a ameaça imediata a Pokrovsk. Em uma perspectiva realista, isso não alterou o equilíbrio estratégico fundamental. A Rússia mantinha a iniciativa no leste, mas pagava um preço elevado por avanços graduais. A Ucrânia, por sua vez, preservava forças para contra-ataques localizados, trocando espaço por tempo na esperança de que o desgaste russo se tornasse insustentável antes que o apoio ocidental se esgotasse. Historicamente, confrontos como Orlivka lembram as batalhas menores que decidiram o destino de campanhas maiores na Europa Oriental. Pense nas vidas disputadas na frente oriental da Segunda Guerra Mundial ou nas trincheiras da Primeira Guerra, onde o controle de um cruzamento ou elevação definia o fluxo de suprimentos para frentes inteiras. Aqui, o terreno plano do Donbas, cortado por riachos e reservatórios, favorecia o defensor que conseguisse fixar o atacante em zonas de morte. A introdução em massa de drones e bombas guiadas acrescentou uma camada moderna, mas não eliminou a necessidade de infantaria para ocupar e segurar o solo. O grupo de jovens assassinos da 3ª Brigada exemplifica o elemento humano que persiste, mesmo na guerra tecnológica. Soldados motivados, treinados em assaltos urbanos, capazes de reverter infiltrações russas em combates próximos. No fim, a defesa de Orlivka cumpriu sua função estratégica sem produzir heróis lendários ou viradas dramáticas. Ela retardou o avanço russo o suficiente para que a frente se recompusesse, impedindo que os ganhos de Avdiivka se convertessem em colapso ucraniano imediato no setor. Os russos prosseguiram rumo a Otcheritny e além, mas o ritmo mais lento expôs os custos cumulativos de uma estratégia baseada em pressão constante. Para Kiev, o episódio reforçou a doutrina da defesa elástica: ceder terreno quando necessário, infligir perdas e ganhar tempo. Em um mundo onde o poder se mede por capacidade de sustentar esforço prolongado,
Orlífica serviu como lembrete de que vilas pequenas podem alterar o cálculo de grandes potências. O Donbass continuou a sangrar, mas o ímpeto inicial russo fora contido, redefinindo o campo de batalha para os meses seguintes em uma guerra que, como tantas antes dela, se revelava menos sobre conquistas rápidas e mais sobre quem aguenta mais. O confronto em Orlífica, encerrado em seus aspectos principais por meados de março de 2024, não encerrou a ofensiva russa, mas estabeleceu o padrão para o que viria. Avanços medidos, disputados palmo a palmo, onde cada vila conquistada exigia um investimento desproporcional de recursos. Essa dinâmica moldou o restante do ano, influenciando decisões em capitais distantes sobre suprimentos, mobilizações e negociações implícitas. No cálculo realista do poder, onde o interesse nacional prevalece sobre ideais abstratos, Orlífica demonstrou que o terreno, por mais modesto, continua a ditar os termos da sobrevivência estatal. Se você chegou até aqui, já percebeu que compreender conflitos como este exige mais do que manchetes. Exige método, contexto e continuidade analítica. É exatamente isso que o Café no Front oferece aos seus assinantes, com conteúdos exclusivos e um espaço direto de troca no chat privado da comunidade. Considere apoiar o projeto no Substack e aprofundar seu acesso a esse tipo de análise. E, para não perder os próximos conteúdos, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo. Isso ajuda a ampliar o alcance de um trabalho independente, focado em trazer clareza a um mundo cada vez mais complexo. Meu nome é Sagran Carvalho e este é o Café no Front.